A Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6 até o verso 15. Segundo livro de Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 15, onde a palavra do Senhor vai nos ensinar nessa manhã algumas motivações à generosidade. A palavra do Senhor diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Senhor, nesta hora, quando nos preparamos para celebrar o memorial da ceia do Senhor, quando nos lembramos do maior ato de generosidade do universo, quando o Senhor se deu por nós, ó Pai, que nesta hora a Tua palavra possa ser aplicada pelo Teu Espírito Santo aos nossos corações. Senhor, cada um chegou aqui nessa Tua casa com um anseio, com uma preocupação, com um desejo na alma, com uma atitude diferente. E eu quero te pedir, Senhor, que no meio de nós o Senhor se torne irresistível. Fala conosco, Pai, toca o nosso coração, move a nossa alma na direção do Senhor e faz-nos perceber a Tua glória. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Esses dois capítulos, o capítulo 8 e o capítulo 9 de 2 Coríntios, tratam de uma oferta que está sendo levantada pela igreja, pelas igrejas da Macedônia e Acaia, que seria enviada aos pobres de Jerusalém. Nós vimos isso semana passada, e Paulo então estava motivando a igreja de Corinto a participar dessa oferta. E no capítulo 8, ele fala, usando o testemunho das igrejas da Macedônia, ele vai nos falar dos princípios norteadores, da nossa generosidade. E agora, no capítulo 9, ele vai apresentar para a gente algumas motivações, Olha, como eu posso ser motivado? O que deve mover o nosso coração
quando a gente pensa em generosidade, em partilhar aquilo que Deus nos dá com outras pessoas, ou partilhar com o avanço do reino de Deus para a obra de Deus. E aí, a primeira motivação que a gente vai aprender aqui nesse texto está entre os versos 6 e 11 do texto que a gente acabou de ler. E eu vou reler aqui para fixar na nossa mente. Diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. E aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. A primeira motivação é que vale a pena ser generoso, porque Deus é poderoso e é capaz para nos suprir. A primeira motivação vem de uma consciência de quem é que sustenta a gente. É interessante isso, né? Porque a gente imagina, não é, que quem sustenta a gente é a gente. E é verdade, todo o dinheiro que a gente recebe, todo o bem que a gente tem, é fruto do suor do nosso rosto e do nosso trabalho. Isso é inegável, tá? E a Bíblia mesmo ensina isso, lá nos primeiros capítulos de Gênesis 3, vai falar exatamente sobre isso, que é sobre o suor do nosso rosto que a gente vai granjear o nosso sustento. Porém, se Deus tirar a sua mão de bênção de sobre nós, você pode suar bastante que não vai ter nada. Não vai ter nada. Muitos anos atrás eu conversava com um diácono da igreja que pastoreava em São Paulo, e ele vinha do campo, ele era um agricultor, já estava há muitos anos na cidade, migrante da Rússia, não é? Então ele contava as suas histórias, como ele chegou no Brasil, onde ele foi morar e como é que foi a situação, e ele veio para trabalhar no campo. E ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, ele disse assim: olha, o povo da cidade não consegue entender como a gente depende de Deus para tudo. Eu falei: mas por que o povo da cidade não entende? Porque o povo do campo sabe que depende de Deus para tudo. Porque ele pode fazer tudo direitinho, mas se Deus não mandar chuva na hora certa, não vai dar certo, não vai nascer nada. E se ele mandar chuva na hora errada, quando a gente está colhendo, também vai perder tudo. Então a gente depende de Deus para tudo, para os mínimos detalhes. Eu posso planejar tudo, eu posso ter tecnologia, mas se a chuva não vier, ou a chuva vier demais, de repente, então eu não vou conseguir produzir absolutamente nada. Mas essa é uma realidade que não está apenas no campo. O que a Bíblia está dizendo é que Deus é aquele que está suprindo a nossa vida em todos os seus aspectos. E eu não estou falando só de grana não, tá? Deus é que supre a nossa saúde, Deus é que supre a nossa inteligência, Deus é que supre a nossa alegria, Deus é que supre os nossos sonhos, Deus é o supridor da nossa existência. E Paulo está dizendo assim: você quer uma motivação para ser generoso? É que se você entender que enquanto você é generoso, você está adorando ao Deus que supre todas as coisas e está sendo agradecido àquele que derrama graça, favor que você não merece, bênçãos espirituais e materiais sempre sobre a sua vida.
Se é Ele quem nos supre, é dele que vem a nossa suficiência. E Ele o faz para que nós possamos ser instrumentos dele na vida de outras pessoas, através do suprimento que Ele está provendo também. É interessante essa dinâmica de Deus, né? Deus me abençoa, mas Ele também me usa como instrumento de suprimento na vida dos outros. E Ele não usa apenas no sentido de suprimento, no sentido de comida, dinheiro, mas de suprimento em termos de atenção, de carinho, de cuidado, de generosidade de alma, como a gente já estudou desse contexto na semana passada. Por isso, o que Paulo está tentando nos dizer é que quando somos generosos, estamos demonstrando gratidão àquele que tem sido generoso em tudo e sempre conosco. E nós reconhecemos todo o bem que Deus tem feito a nós. Lembrando aquilo que nós vimos a semana passada, Mateus 25:40 diz: e responder-lhes-á o rei: em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. O que Jesus está tentando dizer é que generosidade, mesmo quando feito a alguém, ela é recebida por Deus como se fosse feito a Ele. E aí então nós adoramos a Deus com a nossa generosidade. Então, primeira motivação é porque o Deus que supre está sendo adorado e agradecido através da nossa generosidade. A segunda motivação também está nesses versículos, mas especialmente nos versos 6 e 7, onde Paulo vai ensinar-nos a lei da semeadura e da colheita. E ele diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Você consegue ler comigo o verso 6? Vamos ler junto aqui o verso 6, joga aí, vamos lá? Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Olha, segunda motivação é porque Deus criou uma lei. Deus criou um princípio norteador e que tem embutido uma promessa de Deus. E é interessante que essa promessa de Deus aparece tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. No Novo Testamento, a promessa ela é comparada com o semear. Você pode imaginar um fazendeiro, tá, que prepara a terra, né? Então, preparar a terra não é fácil não, né? Primeiro você tem que desmatar, depois você tem que destocar. Sabe o que é destocar? É tirar toda aquela raiz das árvores que você cortou, senão não dá para plantar. Dá um trabalho aquilo. Depois, se o terreno é pedregoso, você tem que tirar todas as pedras. Aí você vai passar o arado ali, tá? E aí você preparou a terra está bonita para semeadura, tá? Já viu o trabalho que deu antes, tá? Agora imagina, você olha aquilo e diz assim: olha, o negócio é o seguinte, deu muito trabalho, eu vou fazer o seguinte, eu vou valorizar a terra, eu vou plantar uma semente por metro quadrado, vai ter um pé de milho por metro quadrado, não é? Uma cana por metro quadrado, um trigo por metro quadrado, tá? O que vai acontecer? A tua produção vai ser pequena. É claro que dentro de qualquer campo e qualquer tipo de planta, a gente sabe que existe um limite de saturação. Eu não posso colocar mais semente do que a área pode produzir. Mas se eu colocar menos semente do que a área pode produzir, eu também tenho prejuízo. E o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: se você está colocando menos semente do que você
pode produzir, você vai ter uma colheita muito pequena. E a conclusão vem no versículo seguinte, que é verso 7, não é? Olha, você contribua conforme determinou o seu coração, conforme as suas posses, conforme aquilo que você pode. Quer dizer, ninguém está pedindo para você colocar além do que o campo pode, mas você tem um compromisso de produtividade com esse campo. E nessa lei a Bíblia diz que Deus, que é o supridor, e que está recebendo a ação de graças sobre a nossa vida, da nossa vida, é aquele que vai entender a tua semeadura e dizer: sabe de uma coisa? Eu posso colocar mais na mão dessa pessoa, porque ele não é prisioneiro do dinheiro. Um dos grandes problemas é que a Bíblia vai ensinar para a gente que onde estiver o seu tesouro, aí vai estar seu coração. E é por isso que Jesus vai dizer, né, não acumule tesouros na terra, não é? Onde a traça e a ferrugem consomem, não é? Mas acumule tesouros nos céus, né? Onde a traça e a ferrugem não vão consumir. O que a Bíblia está dizendo para a gente? Ele vai dizer que você não pode servir a dois senhores, a Deus, não é? E a Mamon, não é? Que representava fortuna, dinheiro, uma divindade que representava você ter posses, né? Não dá para você fazer as duas coisas. E ele está dizendo: olha, se você está aprisionado a isso, então você nunca vai viver a lei da semeadura. Por quê? Porque ainda que eu tenha um terreno que pode ser tremendamente fértil na perspectiva de Deus, eu estou tão amarrado à semente que eu teria que plantar, que eu vou guardar no meu estoque essa semente. Tem uma história antiga, uma ilustração antiga, que fala de um poço que estava no meio do deserto nos Estados Unidos, com aquelas bombas, lembra aquelas bombas antigas, assim, manuais, né? E ali, naquele poço, no meio do deserto, tinha sempre um bilhete colocado naquela bomba, não é? E uma garrafa de água. E estava escrito assim: não beba essa água. Chegavam os viajantes com sede, acabou a água, e dizia assim: não beba dessa água. Se você beber dessa água, não é? Você não vai ter suprimento até o final da viagem, e o próximo que chegar também vai morrer de sede, porque não vai ter mais água. Mas eu quero dizer para você que tem um poço profundo com muita água aqui. Então coloque essa água primeiro na bomba, para molhar lá os mecanismos dela que vão fazer a sucção. Se você molhar, pode ter certeza que você vai ter água abundante. Quando você pegar toda a água abundante, deixe essa garrafa cheia para o próximo que chegar. Porém, se você não fizer isso, você vai morrer, e os próximos que passarem vão morrer também. Essa é uma história que ilustra muito bem o que está acontecendo aqui, nessa parábola, né? nessa ilustração que Paulo está dizendo. Quando eu não entendo a economia de Deus, eu como a semente. E quem come a semente, não tem com que plantar. Não é assim? Agora, quando eu tenho a coragem de investir a semente na terra e esperar que ela produza, eu vou colher para comer e para plantar de novo. Esse é o princípio de Deus. Ele está dizendo assim: se você acredita que eu sou o supridor da sua vida, e se você não está aprisionado aos valores materiais, então você pode me servir com os valores materiais, abençoando pessoas, projetos, sendo generoso, fazendo a obra de Deus nessa terra, crendo que à medida que você semeia, não como um negócio, mas como um princípio de vida,
eu sou aquele que vou derramar graça outra vez, e vou derramar abundantemente e proporcionalmente a sua fé. É interessante que esse princípio está no Novo Testamento. Esse princípio está escrito nas palavras de Jesus: dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada e transbordante. Está lá no Velho Testamento, em vários trechos do Velho Testamento. O mais conhecido deles é Malaquias 3,10, né? Onde a palavra do Senhor vai dizer, né? Fazei prova de mim, se não vos abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós abastança, bênção. E essa é a maneira de Deus trabalhar. Deus nunca prometeu que a gente vai ficar rico. Não há nenhuma promessa na Bíblia de que você vai ficar rico. Não há nenhuma promessa na Bíblia que você não vai ter problemas. Você não vai encontrar nenhuma promessa na Bíblia dizendo que não vão existir mais doenças na terra aqui enquanto a gente estiver nesse lugar. Só quando o Senhor da glória voltar, aí sim toda lágrima vai ser enxugada dos nossos olhos. Porém, você vai encontrar promessas de Deus, de que o suprimento dEle e o cuidado dEle serão manifestos na nossa vida de muitas maneiras. E a gente aprende a viver por fé, não apenas nas coisas que são da alma, mas a gente aprende a viver por fé nos movimentos do Espírito. Movimentos que são como determinação da nossa alma, como princípios da nossa vida, mas movimentos que são também expressão da alegria que nós temos de servir a Deus, de fazer parte da obra de Deus. E é esse princípio, essa motivação que o Senhor está trazendo para a gente. Se Deus vê a nossa alegria em ser instrumento de generosidade em suas mãos, então Ele vai nos dar mais, e aí a gente vai poder sentir mais alegria de fazer parte da obra de Deus. Alguns anos atrás a gente distribuiu aqui um presente na igreja, um livrinho chamado Fé e Finanças. Quem leu esse livrinho aqui, Fé e Finanças? Alguns leram, né? Se você não leu, é bom, não é? Não é? Se você não leu, eu diria para você, agora eu não tenho para distribuir, mas compra, vale a pena, tá? E é interessante porque esse livro conta histórias de missões, histórias de sustento de Deus, histórias de milagres de Deus, histórias de suprimento de Deus na nossa vida. E uma das histórias que me marca bastante o coração é de um missionário, não é? Que tinha uma lata de leite. Não sei se você lembra dessa história. Ele só tinha uma lata de leite, e eles estavam no campo missionário, e eram 2 casais que tinham bebê, e o outro casal já não tinha mais leite. E aí então veio uma grande tentação no coração: eu vou guardar esse leite para o meu filho, não é? E essa tentação eu diria que é normal, é humana, né? Vou guardar para o meu filho. O outro casal de missionário não tinha mais leite, e aí vem a luta no coração: o que faço? Dou leite ou não dou leite? Faço ou não faço? Tal. E aí essa história vai trabalhar na vida daquele casal de missionários o valor de se confiar em Deus. E aí ele tem uma experiência com Deus, onde ele pega e divide a lata de leite, e aí então metade para aquele outro missionário, metade para ele. E ele disse uma coisa tremenda, que naquele momento em que ele dividiu a lata de leite, o céu se liberou e veio leite para os 2, né? Que coisa tremenda, porque essa é a lei da semeadura e da colheita. Eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de suprimento. Eu estou falando do Deus que derrama graça, do Deus que nos supre para que sejamos supridores, e Deus que olha a nossa necessidade e manda alguém nos suprir. É interessante porque o leite que vai chegar vem de uma oferta de alguém que foi movido em outro lugar para que pudesse supri-lo também. E essa é a cadeia de Deus nessa terra. É assim que Deus trabalha.
A maioria de vocês, né, tem que matar um leão por dia para sobreviver, não é verdade? Quantos aqui, tá, são pessoas que são empreendedoras, têm o seu próprio negócio? Levanta a mão aqui. Ok. Quantos são vendedores que ganham por comissão? Muito bem, tá? Então dá para entender, né, esse esquema aí, não é? Se não produz, não ganha, não é assim? Se Deus tirar a mão de bênção de vocês, vocês não vão produzir nada. Agora, quando Deus derrama a bênção sobre vocês, Ele espalha a bênção sobre outros. Não é assim? E essa é uma maneira de a gente entender o que Deus está fazendo. Ele está dizendo: você é capaz de confiar que eu sou o supridor, que vou cuidar da sua vida? Então caminha na linha da minha economia, dos meus propósitos, e você vai ver a graça de Deus sobre a sua vida. A nossa grande tentação é trabalhar sob uma perspectiva diferente, é trabalhar na perspectiva da nossa economia. Mas quando a gente trabalha na economia de Deus, pode ter certeza de que a gente vai ser tremendamente abençoado por aquele que é o supridor de todas as coisas. E o que Ele está ensinando para a gente é depender dEle em todas as coisas. Semeie com alegria e em amor, e veja o que o dono da sementeira vai fazer. Olha só a promessa que Jesus fez em Mateus 10, versículo 42. Olha que promessa: e aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Olha, o supridor é tão sério nessa questão que ele valoriza até um copo d'água. Não é verdade? Eu me lembro que quando eu viajei à Índia, em 90 e tanto, né, nos idos de 90, me disseram o seguinte: olha, o costume aqui é sempre que você chega numa casa, eles oferecerem água. E aí você tinha um problema. O problema é que você não sabia a origem da água, não é? E o problema era onde vinha a água. Tinha uns negócios que você olhava assim, desse negócio eu não vou beber, não é? E ele disse assim, e é uma tremenda falta de educação, não é? E é uma ofensa para a pessoa se você não beber a água. E eu disse, mas a gente vai ficar tudo doente aqui. Pois é, missionário é assim, você ora a Deus e bebe a água. Gente, chegava água de tudo quanto era tipo, e eu olhava, Senhor, tenha misericórdia. Mas eu fiquei pensando naquele costume, não é? Que eu vi na Índia. É disso que a Bíblia está falando. O costume lá no Oriente, quando você chegava, não é? Caminhando naqueles lugares quentes, era oferecer um copo de água fresca. Talvez a pessoa não tivesse mais nada para oferecer. Talvez não tivesse comida, talvez não tivesse hospedagem, talvez não tivesse mais nada para oferecer. Mas ele oferecia um copo de água fresca. E aí, que era a coisa mais comum dentro do contexto daquela cultura, e o Senhor estava dizendo assim, se alguém oferecer um copo de água fresca a um desses meus pequeninos, não vai faltar a minha recompensa para com eles. Se você olhar na Bíblia, no Novo e no Velho Testamento, eu estou me baseando muito no Novo Testamento,
Porque muita gente, quando a gente fala desses princípios que estão aqui e dessas motivações, vão dizer que tudo que fala sobre dinheiro está no Velho Testamento, que faz parte da lei, que dízimo é da lei, que isso é daquilo outro. Eu quero dizer para você que é da Bíblia inteira. Jesus falou várias vezes desses princípios, Ele falou várias vezes da generosidade, Ele falou várias vezes desse investimento que a gente faz de graça, de alegria, de prazer, e que Ele é aquele que recompensa, porque Ele é o supridor da nossa vida. Então, até um copo d'água, e é interessante que a lei da semeadura e da colheita, ela é tremenda na nossa vida. Como essa lei é preciosa no dia a dia da vida da gente. Eu quero dizer para você que eu já fui abençoado muitas vezes por pessoas que creram na lei da semeadura e da colheita. Meu primeiro curso de inglês foi pago por uma pessoa que um dia, sentado nas cadeiras da faculdade, disse: você não fala inglês? Eu falei: não sabe ler inglês? Não. Você precisa ler inglês pelo menos. Eu falei: que bom, mas não dá. Eu trabalho, estudo e não tenho dinheiro, mal pago a faculdade. Semana seguinte ele voltou e disse assim: conversei com a minha mulher e nós decidimos pagar o seu curso de inglês. Eu louvo a Deus. E eu fiquei olhando para o homem e disse assim: mas por quê? Porque Deus mandou eu investir na tua vida. Eu ainda não falo inglês, mas pelo menos eu leio. Mas eu fiquei pensando, eu sou fruto da semeadura. Eu sou fruto da semeadura. Quantas vezes na minha vida Deus usou pessoas para ministrar bênção na minha vida? O Deus supridor tocou o coração de alguém e de repente graça veio. De várias maneiras. Gente, eu podia aqui enumerar tantas coisas na minha vida, inúmeras, milagres de Deus, socorro de Deus, bênção de Deus, suprimento de Deus, muita coisa. Mas em outros momentos Ele disse para mim: eu estou escolhendo você para fazer a mesma coisa. E se a gente entende essa lei, a gente diz: Senhor, está aqui, porque da mesma maneira que o Senhor tem me suprido, eu posso ser bênção. Eu posso ser bênção. Eu me lembro nessa viagem que fui para a Índia, nunca mais aconteceu isso. Vários irmãos da igreja chegaram para mim e disseram assim: pastor, você está indo para a Índia, né? Eu quero dar essa oferta para o irmão. Mas eu nunca saí com tanto dinheiro na minha mão. Na verdade, eu achei que era tanto dinheiro, né? Acho que uns $5.000, mais ou menos. Aí eu falei para minha mulher: não vou levar esse dinheiro, não é muito dinheiro para levar para essa viagem. Já está tudo pago, é só despesas lá. Ela disse uma coisa sábia, ela disse assim: se Deus mandou, Ele tem algum propósito, leva tudo. Meus irmãos, eu gastei os $5.000, porque estourou uma guerra lá. A gente teve que cobrir todas as despesas da equipe que ninguém tinha dinheiro, comprar comida no mercado negro. Foram 42 dias no meio da guerra. Tanta coisa aconteceu, mas Deus tinha dado todos os recursos para que eu levasse lá para suprir toda a equipe. Esse é o Deus que eu sirvo, que nos supre para que sejamos supridores. E quando a gente vive essa dinâmica, a gente entendeu a lei da semeadura e da colheita. A gente sabe que o que a gente tem não é nosso, pertence ao Senhor e é para a glória do Senhor.
E a gente honra o Senhor com aquilo que a gente é e com aquilo que a gente tem. Quero dizer para você que quando você morrer, não vai sobrar nada, meu querido. Porque a gente não leva nada daqui. Mas aquilo que a gente vive de fé e com convicção na palavra de Deus, pode ter certeza que isso daqui ninguém tira da gente. E esse é o princípio que a palavra de Deus está ensinando. Viva pela fé, num compromisso com Deus, para fazer aquilo que é para a glória de Deus, e pode ter certeza que o Deus da glória é quem sustenta e abençoa a tua vida. Esse é o princípio da generosidade que está aqui, e esse é o valor. E o maior exemplo dessa generosidade, queridos, está aqui nesses elementos que a gente vai compartilhar. Deus não nos pediu algo diferente do que Ele mesmo fez. Porque o Deus da glória olhou para mim e para você e nos viu na condição em que estamos, miseráveis, pecadores. E Ele nos amou. Amou de tal maneira que Ele não pôde ficar no seu céu. Antes Ele decidiu se esvaziar da sua glória, para caber na forma humana, tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, descer ao Hades, ressuscitar, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. E Jesus vai dizer: o Pai decidiu dar a vocês o seu reino. E quando a gente celebra a ceia do Senhor, a gente está celebrando o maior ato de generosidade do Deus vivo e todo-poderoso. E a gente o faz dizendo: Senhor, eu entendi que a graça do Senhor está sendo derramada sobre a minha vida, e que cheio dessa graça, o Senhor deseja que a gente reparta a graça. E repartir graça é pregar o Evangelho, é sim. Repartir graça é usar as nossas mãos para servir pessoas. Repartir graça é lutar pelos menos validos dessa terra. Repartir graça é ofertar, é suprir, é ajudar, é estar engajado nos projetos de Deus. É repartir graça. Eu tenho um sonho, meus irmãos, e está chegando perto o dia desses sonhos se realizar. Quando a gente começar a trabalhar com os menos validos dessa cidade, que moram nas ruas aqui dessa cidade, que vão estar consumindo crack e consomem crack, e que talvez não vão sair dessas ruas na primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na 10ª, na 20ª, sei lá quantas vezes a gente for para lá trabalhar com eles. Mas quando eu ver cada um de vocês indo lá com a gente, e cada um de vocês depois tratando da vida deles, e cada um de vocês me ajudando a arrumar emprego para eles quando eles abandonarem as drogas, cada um de vocês se envolvendo nisso e celebrando a vitória de uma pessoa, de uma pessoa que resgatamos. Porque, queridos, esse é o coração de Jesus, essa é a generosidade que a gente está celebrando aqui, esse é o alvo da nossa fé. Envolve grana? Envolve sim, mas grana é o de menos. Envolve um coração que é capaz de enxergar o outro e de enxergar a obra de Deus como um valor inestimável. E é por isso que Paulo termina falando desse valor inestimável nesse texto.